Olá pessoal, meu nome é Elizabeth, eu sou instrutora de informática do SENAC, CEP Cuiabá, Mato Grosso, e nessa dica de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês um pouquinho da ferramenta Excel e do recurso tabela dinâmica. Mas eu vou dar um conselho para vocês, façam o curso, né? Façam inscrição para o curso, pelo fato de que vocês recebem um material didático e nesse material didático, tem um link onde vocês conseguem acessar essa editora e baixar os materiais que são utilizados durante todo o curso, inclusive essa tabelinha que eu vou estar utilizando nessa dica de hoje. Conforme eu havia dito, nós vamos estar utilizando uma tabela matriz, né, que é denominada de controle bancário. E nessa tabela, ela tem todo um movimento financeiro, né, em alguns bancos, né, em determinados bancos. Então aqui eu tenho um movimento financeiro, né, onde tem aqui um rótulo data, onde nessa coluna foi cadastrado as datas dessa movimentação financeira, né. Ela foi separada aqui por grupo, né. Nessa coluna grupo, eu tenho aqui alguns registros, que seria aqui mensal, lazer e eventual, né? Também foi separado aqui um rótulo para descrever esse movimento, né, financeiro, né? Aqui no caso, por exemplo, uma conta de gás. Foi especificado o tipo de movimento, no caso aqui seria saída, mas a gente tem outros registros aqui de saída e de entrada, né? As descrições são mais detalhadas aqui, tem mais registros diferentes. E cada movimento financeiro, né, tem o seu banco e o seu valor. Então aqui eu tenho todo um cadastro geral, que a gente chama de tabela matriz. Mas aí às vezes vem a necessidade de você enxergar algumas informações nessa tabela matriz, né, que de repente nela fica inviável. E aí vem a necessidade de você criar a tabela dinâmica, porque na tabela dinâmica você pode fazer um agrupamento, né, para melhor visualizar essas informações. Então seria interessante vocês fazerem o curso do Excel, tanto básico quanto avançado, porque para vocês entenderem melhor esse recurso que eu vou estar mostrando hoje, que é a tabela dinâmica, e conhecer os outros. Por quê, Beth? Porque Excel é uma ferramenta indispensável no mercado de trabalho, independente da colocação que você vai ocupar. É um requisito bastante solicitado, né, nos concursos, nos processos seletivos e até mesmo numa análise curricular. Então não tem como escapar. Você vai ter que aprender a trabalhar com essa ferramenta, independente de qual função você vai ter lá no mercado de trabalho. Vamos imaginar que, partindo dessa tabela matriz, alguém solicita, né, para você visualizar, através de uma outra tabela, que a gente chama de tabela dinâmica, né, essas informações separadas por grupo, descrição e movimento. E nesses agrupamentos eu quero a totalização, onde eu vou trabalhar na coluna valor. Então, foi solicitado para trabalhar com o rótulo grupo, descrição, movimento e valor, nessa primeira etapa da construção da minha tabela dinâmica. Então, a gente vai ter que começar ela, ok? Primeiro passo é eu entrar aqui com o cursor, né, deixar o cursor aqui com foco dentro da minha tabela matriz. Eu venho aqui no menu inserir e clico aqui na minha tabelinha dinâmica. Como eu deixei o cursor com foco dentro da minha matriz, ele já vai mostrar aqui para mim o início até o fim da minha tabelinha matriz. Automaticamente ele vai criar aqui uma nova planilha, conforme foi solicitado. Renomeei a minha guia. Vamos começar a nossa dinâmica aqui. Vamos começar a trabalhar na nossa tabelinha dinâmica. Então, o pedido for um filtro por grupo. Já vou deixar o rótulo aqui dentro desse campo filtro aqui. Automaticamente ele vai criar nessa parte superior aqui da minha tabela dinâmica, né? E já vai me preparar aqui o filtro para mim poder estar filtrando minha tabelinha de acordo com o registro que eu encontrar lá dentro, ok? Então eu tenho aqui eventual, lazer e mensal, que são aqueles cadastros que eu mostrei lá na minha tabelinha matriz. Bom,
minha primeira solicitação já foi feita aqui. Eu quero uma tabela dinâmica onde o filtro principal vai ser por grupo, ok? Aí a pessoa solicitou também separar por descrição, agrupar por descrição também. Já essa descrição eu vou jogar aqui no campo linha. Por quê? Porque aí eu quero que ele venha para essa parte da minha tabela dinâmica aqui. Então eu tenho aqui o filtro por grupo e aqui as minhas descrições. Foi feito também a solicitação para agrupar descrições por movimento. Então eu vou pegar o movimento e vou jogar aqui no campo linha também. Bom, agora que eu quero que vocês entendam, né, por que se chama tabela dinâmica, por que fala, né, tabela dinâmica, justamente porque você tem essa dinâmica de poder mudar, de poder trocar, né, e aí eu percebo aqui que não ficou legal a visualização dessa minha tabela dinâmica, eu venho aqui e tento mudar, inverter a ordem. Olha lá que legal, ó. Por que agora ficou bonito? Porque o campo movimento, né, o rótulo movimento tem muito menos informações do que a descrição. Movimento só tem duas informações, entrada e saída, se você olhar lá na matriz. Essa dica é fundamental na hora da criação da tabela dinâmica. Porque nem sempre no início, quando você montar, vai ficar legal para visualizar. Você vai ter que fazer essa dinâmica, né, de ir trocando as posições até você conseguir enxergar bem o que a pessoa solicitou ou aquilo que você quer, tá? Bom, falta a gente fazer a somatória total aqui. Eu quero saber de entrada o que foi de comissão sobre serviço, né? Então, eu vou pegar aqui o campo valor, o rótulo valor, e vou jogar aqui no campo valores. Automaticamente ele vai pegar todos aqueles valores que tem lá na minha tabelinha matriz aqui e já vai fazer toda uma sistemática de somatização, ok? Então vamos entender aqui, de entrada tem esse valor aqui, mas desse valor ainda tem esses subvalores aqui, essas subentradas, né? Que seria comissão sobre serviço, empréstimo feito em Salvador e serviço de informática. De saída tem esse total aqui e esses subtotais aqui, né, separado pela descrição. E o mais legal aqui embaixo mostra um total geral. Então assim, a nossa tabela dinâmica está montada de acordo com o que foi solicitado. Bom, continuando. A tabela dinâmica ela é criada de forma bem simples, mas eu posso de repente melhorar o aspecto visual dela. Ou seja, eu posso formatar essa tabelinha, tá? Não vou mostrar todos os recursos de formatação, mas assim, vou mostrar um bastante interessante, que é no caso aqui da coluna valor, onde ele está mostrando uma informação numérica qualquer. Mas essa coluna valor, ele é uma informação monetária. Então, seria interessante eu ter o R cifrão, o separador de milhar e as casas decimais. Então, eu vou melhorar essa visualização aqui, ó, né? Entrando aqui no campo do rótulo valor, configurar o campo, é uma somatória, mas aí vocês percebem que dá de mudar, né, o tipo de aritmética aqui, dá para me fazer contagem, dá para me extrair uma média, né? Então dá para me usar outras possibilidades, mas no nosso caso a gente quer realmente somar. Eu não vou mexer nisso aqui, eu vou mexer só no formato do número. Tá? Lembrando que tudo isso que eu estou explicando faz parte do capítulo de tabela dinâmica do livro do Excel avançado, ok? Bom, como eu falei, nosso modelinho, né, numérico ali, nosso formato numérico é moeda. Aqui eu tenho como controlar até as casinhas decimais, mas a gente vai deixar com padrão de 2. Ok, automaticamente a visualização da minha tabela dinâmica começou a melhorar. Então, essa situação de eu formatar, né, a tabela dinâmica é interessante também por causa do aspecto visual, ele melhora. E sem contar que tem muitos outros recursos que vocês vão aprender no curso completo. Também posso eliminar uma desses agrupamentos aqui. Vamos supor que eu não quero mais separado por, né, movimentação. Eu pego aqui e desmarco movimentação, ele deixa só por descrição. E assim por diante, pessoal. A ideia mesmo era mostrar isso para vocês, como é que funciona. E eu tenho certeza, né, que se vocês fizerem a inscrição, se vocês forem lá fazer a inscrição no Senac, vocês vão acrescentar no currículo de vocês uma ferramenta poderosa, que é o Excel,
e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que algum de vocês que assistirem esse vídeo pode estar pensando, meu Deus, eu vou utilizar isso aqui, realmente vai ser bom para mim, para minha profissão, para o que eu optei por fazer na minha faculdade e assim por diante. Então, a necessidade de fazer o Excel vai surgir, e eu agradeço vocês e até o próximo curso.